Graça e paz, irmãos, vamos a mais uma edição do nosso clube de leitura. Hoje vamos compartilhar a leitura que fizemos nos capítulos 12 a 15 de Gênesis. Mas antes vamos revisar as perguntas que foram feitas no programa anterior. Então, no programa anterior, nós estudamos Gênesis 9 a 11 e as perguntas foram: qual tipo de comida as pessoas não comer e por qual motivo? Você respondeu? Então, a resposta correta é carne com sangue, não é mesmo? Pois é. E qual motivo? O motivo Deus deixou claro que era porque no sangue está a vida, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 4. A segunda pergunta foi: de qual dos filhos de Noé descendem os hebreus, também conhecidos como os filhos de Éber? Então a resposta está no versículo 21 do capítulo 10 de Gênesis, que é Sem, não é? Sem é um dos filhos de Noé, na verdade o irmão mais velho de Jafé, e ele foi quem deu origem aos hebreus, ele foi o pai de todos os hebreus. Terceira pergunta foi: qual o material utilizado para construir a cidade e a torre de Babel? Você sabe qual foi? Então foi tijolos e piche, é o que vemos aqui no versículo 3, não é, do capítulo 11 de Gênesis, que eles tinham tijolos para construir ao invés de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. E por último, que lições práticas você pôde extrair dos textos lidos? Eu acredito que você tomou várias lições para você, né? Para mim, ficou claro, né, que a palavra de Deus nos ensina que quando confiamos em Deus, Ele nos abençoa. Já quando a gente se afasta dele, a gente é castigado por Ele, não é? Porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Outra coisa também que podemos dizer que se serve como aprendizado para nós é a questão de, por mais força que o homem possa ter, ele jamais poderá chegar a algum lugar sem que antes seja de acordo, né, em conformidade com a vontade de Deus. Portanto, a gente tem que permanecer firmes e permanecer humildes também diante dele, né, colocando o Senhor Deus como autoridade máxima em nossas vidas. Não como fizeram os povos antigos, mas nos humilhando na presença dele, colocando-o como o senhorio de nossas vidas, não é? Sabendo que, acima de tudo, ele é quem está sobre o controle de nossas vidas, ok? Então, vamos agora ao estudo de hoje, não é? Você leu, espero que tenha lido, né, os capítulos 12 a 15 do livro de Gênesis. Vamos lá? Clube de Leitura Bíblica. Aprendizado compartilhado por meio das Sagradas Escrituras. Partindo do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 35, conheceremos os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Iniciando a leitura de Gênesis 12, nos deparamos com o chamado de Abraão, que é o que vemos aqui nos versículos 1 ao versículo 9, onde Deus promete bênçãos para ele e para sua descendência. Nesse capítulo também lemos que, devido à fome em Canaã, Abraão vai morar num tempo no Egito, e lá ele temia ser morto. No capítulo 14 temos uma batalha de 4 reis contra 5, e no meio da batalha Abrão, né, na verdade ainda não se chamava Abraão. Abrão liberta seu primo Ló, que havia sido levado como prisioneiro. Após vencer a batalha, Abrão recebe a bênção do rei e sacerdote Melquisedeque. E finalmente, em Gênesis 15, lemos que Deus faz uma aliança com Abraão. O versículo-chave desta lição, né, desses capítulos, né, o que chamou bem a atenção foi o versículo 6 do capítulo 15, que diz: Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O capítulo 12 de Gênesis traz o chamamento de Abrão, relato esse que dá origem ao famoso dito conhecido referente a ele como o pai da fé, não é? Ele é bem conhecido
na comunidade cristã como o pai da fé. Então, quando ele tinha 75 anos de idade, Deus lhe ordena que saia da sua casa, do meio dos seus parentes, e parte para uma terra que ele lhe mostrará. E diz também que ele seria abençoado e que várias nações descenderiam dele. Abrão então obedece e parte de casa juntamente com sua esposa e Ló, que era o seu sobrinho, levando consigo suas riquezas e seus escravos. Por todos os lugares que Abrão passava, ele era abençoado por Deus. E como forma de gratidão, Abrão sempre se lembrava de construir um altar em adoração ao Senhor. Talvez a gente possa até considerar errada a atitude de Abrão em ter saído de Canaã por causa da fome, né, e partido para o Egito. Por que pode ser considerado errado? Porque lá em Isaías, capítulo 31, versículo 1, diz assim: ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no Santo Deus de Israel e não pedem ajuda ao Senhor. Mas, por causa da fome, né, ele se viu forçado a partir de Canaã. Lá no Egito, ele teme ser morto pelos egípcios, porque sua esposa Sarai, que ainda não se chamava Sara, né, era bonita, e ele temia que Faraó tomasse ela para ser sua mulher e fizesse parte do seu harém e matasse o próprio Abraão, né? Então, para ele se livrar, ele faz com que Sarai finja ser sua irmã. Ela não estava, digamos, fingindo, porque ela era meio irmã dele por parte de pai, que é o que lemos lá em Gênesis 20:12, que diz: além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai, sendo assim eu pude me casar com ela. Então ela era irmã por parte de pai. Aí talvez na sua mente possa surgir a dúvida: e pode um negócio desse, irmão casar com irmão? Vejamos, olha, a gente pode considerar incesto, né? Mas, embora seja uma prática errada, né, o incesto, nos tempos dos patriarcas, antes da lei mosaica, esse ato era permitido, e só vemos o mesmo ser proibido lá no livro de Levítico, que é onde Deus, lá em Levítico 18:6, que é onde Deus diz: o Senhor deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta, ou seja, com algum parente seu. Mas a gente vê essa ordem só lá em Levítico, né? Como a gente leu nos capítulos anteriores que estava sendo formada uma nova nação por meio da descendência de Noé, então essa prática era permitida naquele tempo. Mas mesmo assim, Sarai foi levada para o harém egípcio. Só que Deus castigou o Faraó por causa de Sarai. E para se livrar do castigo, Faraó vem e fala com Abrão e pede que ele saia do Egito com sua mulher e seus pertences. E eu dei como destaque aí o versículo 3 desse capítulo, que diz: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio do seu abençoarei todos os povos do mundo. O capítulo 13 traz, digamos, uma continuidade à viagem de Abrão rumo à terra prometida, né? Que ele estava partindo para a terra que Deus lhe prometeu. Então ele sai do Egito com sua mulher, com seus bens, e parte para o sul de Canaã, juntamente com Ló, que era seu sobrinho. Nesse capítulo a gente lê que Abrão era muito rico. E também seu sobrinho Ló era rico. Logo não tinha pastagem suficiente para manter a família e os rebanhos dos dois. Então, por esse motivo, foi gerado um conflito e um desentendimento entre os empregados, causando assim um mau exemplo para os cananeus e ferezeus, ou em outras traduções de os perizeus, né, que habitavam ali. E o conflito entre os funcionários de Abrão e Ló poderia servir de mau exemplo para esses povos. Então Abrão faz uma sugestão, né? Ele sugere que seu sobrinho Ló se separe dele e dá a ele o direito de escolha quanto às terras que ele quisesse habitar. Aí Ló vai e escolhe as Campinas Verdes de Sodoma e Gomorra, né? E parte para lá, acreditando que lá fosse um lugar melhor de se habitar, né? Digamos assim.
Já Abraão fica no deserto e Deus confirma a promessa de que ele e seus filhos prosperariam lá no deserto mesmo onde ele estava. No início do capítulo 14 nós vemos uma guerra. Na verdade é a primeira vez que nós vemos uma narrativa de guerra na Bíblia Sagrada, não é? Nesse capítulo. E essa guerra surge por meio de uma aliança de 5 reis contra 4. E ela ocorre lá no Vale de Sidim, que é conhecido como lugar onde ficava o Mar Morto. E, como nós lemos, Ló, sobrinho de Abrão, tinha escolhido morar em Sodoma, acreditando que poderia ser próspero lá. Mas se a gente voltar para o capítulo anterior, capítulo 13, diz que lá moravam pessoas maldosas e cometiam pecados horríveis contra o Senhor. Então, como consequência disso, no meio dessa guerra, né, Ló acaba sendo levado como prisioneiro. Mas no meio dessa guerra toda, né, dessa confusão, a palavra diz que tem um fugitivo, né, um homem consegue fugir dessa batalha e corre para contar a Abrão o que aconteceu com Ló. Abrão, então, com mais 318 homens habilidosos e corajosos, conseguem resgatar Ló e também muitos outros cativos e as coisas que foram saqueadas pelos inimigos. Na viagem de retorno a Hebron, Abrão se encontra com o sacerdote Melquisedeque, que também é citado em outras passagens bíblicas, né? Como eu coloco aí o Salmo 110, 4, Hebreus 5, 6 e 10, Hebreus 6, 20, Hebreus 7, de 1 a 10. E Melquisedeque, além de sacerdote, ele era rei de Salém, ou conhecido também como a cidade de Jerusalém. E nós vemos aqui no texto que Melquisedeque abençoa Abrão. E nesse cenário é interessante a gente notar que Melquisedeque, quando ele vem se encontrar com Abrão, ele traz vinho e pão consigo, que são elementos que hoje são fundamentais no memorial da Santa Ceia, não é? Bastante conhecido entre nós. Sabemos que na Santa Ceia há esses dois elementos, o pão e o vinho. E é interessante também, nessa ocasião, a gente vê que a Bíblia faz uma comparação de Melquisedeque com o sacerdócio de Jesus. Quando lemos em Hebreus, capítulo 7, versículos 1 a 3, que diz assim: esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer primeiramente rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque, e também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Interessante, né? Então, como vimos aqui, Abrão honrou Melquisedeque, dando-lhe o dízimo de tudo. E mais à frente a gente vê aqui o rei de Sodoma, né? Sugerindo que Abrão fique com as coisas e só lhe devolva as pessoas. Mas Abrão sabiamente jura perante Deus que não ficaria com nada do que fosse do rei de Sodoma, para que não acontecesse de uma atitude posterior, ele não fosse acusado de ter ficado rico às custas do rei de Sodoma. E concluindo aqui no capítulo 15, Deus encoraja Abrão e lhe promete um filho, renovando assim a aliança com o patriarca. Nessa ocasião aqui, nós vemos que Abrão fica um pouco temeroso, porque estava ficando velho e ainda não tinha filhos. Deus então o leva para fora da tenda e diz a Abrão que sua descendência será como as estrelas no céu. Ele então crê na palavra de Deus e isso lhe é imputado como justiça. Vemos também que Deus resume alguns eventos futuros que aconteceriam à descendência de Abraão, como, por exemplo, a curta permanência de Israel no Egito, o sofrimento que eles iriam passar e a libertação posterior na 4ª geração. E essa profecia nós vemos ser cumprida lá em Êxodo, né, quando Deus envia as pragas que destruíram o Egito e os israelitas saem do cativeiro com muitas riquezas despojadas dos egípcios. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse acontecimento, você pula lá para o livro de Êxodo e lê dos capítulos 6 até o capítulo 12, né? Tem o cumprimento dessa palavra profética que Deus disse a Abrão.
Deus dá a garantia da promessa da aliança que faria com o patriarca após surgir em um braseiro, né? Nós vemos aqui Deus surgir em um braseiro com uma tocha de fogo, prometendo que daria a terra aos descendentes de Abraão. Amém? Muito bom o texto, né? Qual a aplicação prática nós podemos extrair dessa leitura que fizemos durante essa semana? Gênesis 12 a 15 traz a origem da nação formada pelos crentes, ou seja, a famosa história do pai da fé. E através de Abraão, todos que creem em Deus são considerados seus descendentes. O que de fato acontece nos nossos dias é que, infelizmente, muitos cristãos são cativados pelo mundo de forma repentina, não é verdade? E assim como a gente viu no exemplo de Ló, que adotou o Egito como padrão e começou a caminhar pela visão em vez de caminhar pela fé, preferiu as pessoas do mundo a ficar com o seu tio, que era piedoso, né? Escolheu os palácios de Sodoma ao invés de ficar nas tendas onde se sentia, não é, a presença de Deus com Abraão. Então, ele acabou colhendo o resultado da escravidão, né? Ele foi escravizado lá em Sodoma, onde ele escolheu morar. Nós temos que confiar em Deus e não permitir que o nosso coração venha a vacilar. Todos nós precisamos de sabedoria para agir corretamente em todas as circunstâncias da vida. Mas isso só é possível quando nos relacionamos com Deus de todo o nosso coração, com temor e com respeito, total respeito ao Senhor. Amém? Que a palavra de Deus seja aplicada em nossos corações e possamos aprender cada dia mais através dela. Antes de encerrarmos, vamos fixar o conteúdo com as perguntas. Então, durante a semana você vai tentando responder. Se você quiser, pode compartilhar conosco na descrição no canal, ou no nosso aplicativo, ou no site da Sintonizados na Palavra. Você pode participar também com as perguntas que a gente apresenta sua participação no próximo programa. Então, primeira pergunta: qual a idade de Abrão quando partiu de Harã, onde foi ordenado por Deus para sair de sua terra? Segunda pergunta: qual o motivo da briga entre os empregados de Abrão e os empregados de Ló? Próxima pergunta: qual o nome do rei de Sodoma que veio falar com Abrão no vale de Savé? Quarta pergunta: em que passagem do Novo Testamento é citado o versículo 6 de Gênesis 15? E a última pergunta: que lições práticas você pôde extrair dos textos lidos? Então, você possa responder, né, para fixar, né, o aprendizado ainda mais que foi obtido durante esta semana. E, além de responder, você já vai fazendo a próxima leitura, que é de Gênesis capítulos 16 a 19. Combinado? Então, um forte abraço, até o próximo estudo.